sáficas! Por que vocês ainda não foram assistir O Amor Não Tem Cura? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Dia 14 de fevereiro foi lançado mais um filme, no caso, o quarto filme da série de filmes Un Yolo. Essa é uma série de filmes que falam sobre diferentes formas de relacionamentos, diferentes formas de amar e de amor. São 4 filmes leves e divertidos, mesmo que alguns deles possam não ter um final considerado pelas pessoas como um final totalmente satisfatório ou feliz. Porque também tem aquela questão de o que você considera felicidade, né? Mas em geral são filmes tranquilos e divertidos sim. E o quarto filme dessa série de filmes é um filme sáfico com final feliz, para alegria de uma nação. Ou pelo menos deveria ser, né? E eu digo isso porque eu simplesmente não estou vendo esse filme ser falado pelas sáficas. Para não mentir para vocês, eu até vi gente falando sobre ele. Só que assim, pessoal, a proporção falada tá extremamente baixa. Principalmente quando a gente vai comparar a outros momentos que tem outros filmes, outras histórias sáficas que são tão faladas, enaltecidas e espalhadas. Mas antes de continuar a falar sobre esse ponto, eu quero te apresentar Un Yolo, O Amor Não Tem Cura, se você ainda não conhece essa história. Nesse filme a gente vai conhecer Tokoduma, que é uma Miss África do Sul. Ou pelo menos era, porque ela acabou de perder o seu título após um escândalo que ela se envolveu. Tudo fica meio caótico, né? Afinal, ela tá nos holofotes, ela tá na mídia, muita gente conhece ela e viu que aconteceu essa situação. E para tentar dar uma equilibrada nisso aí, limpar a sua imagem de alguma forma, Tokoduma resolve lançar uma autobiografia. Mas ela não é escritora. Então, ela vai atrás de uma escritora muito conhecida chamada Liana, que a própria Tokoduma também gosta muito. Mas a identidade de Liana, pelo menos o seu rosto, é totalmente desconhecido. Diferente de Tokoduma, Liana quer estar longe dos holofotes. Mas ainda assim, Liana aceita trabalhar com Tokoduma e nesse processo de trabalharem juntas, elas vão acabar se apaixonando. Vê se isso não é o típico clichê que a gente ama, precisa e sempre quer ter mais. Estranhas para amigas, para amores. Com, de certa forma, uma convivência forçada, porém não tão forçada assim, já que elas aceitam fazer isso. Então, elas vão trabalhar juntas e começar a ter sentimentos uma pela outra no processo. Esse é o clichê dos sonhos. E se esse é o clichê dos sonhos, por que ele não está sendo falado? Por que ele não está sendo comentado? Logo quando saiu o filme, em 14 de fevereiro, eu dei o benefício do ok. Acabou de sair, as pessoas ainda não o conhecem tanto. Vamos dar um tempo, vai que, né? Eu mesma não assisti no dia que lançou. Eu sabia que vinha, mas eu tava meio corrida nesse período e aí eu não assisti assim que lançou. Eu assisti alguns dias depois. E assim que eu assisti, eu fui pro Twitter procurar o que as pessoas estavam falando desse filme. E eu não achei as pessoas falando sobre esse filme. Eu achei um comentário no momento em que eu procurei, da pessoa falando do filme, inclusive perguntando por que as sáficas não estão falando sobre esse filme. Eu dei o benefício do talvez não tenham ainda assistido, pensando em acabou de sair. Só que ao mesmo tempo, eu já tava naquele conflito interno de tem certos filmes aí que não são nem tão bons assim e ainda assim estão sendo falados numa frequência muito rápida, estão sendo espalhados numa frequência muito rápida, estão viralizando de forma muito rápida, tendo edits feitos, sabe? Mas aí passou um mês e nada mudou. E se você falar pra mim, Alice, um mês não é nada. Eu te digo que na máfia sáfica é sim, é muita coisa. Um mês é muito. Um mês, quando elas querem, viraliza. Quando elas querem, elas brigam, elas vão atrás, elas reivindicam, elas lutam, elas criam movimentação, elas criam campanhas. Campanhas para chamar atenção mesmo para as pessoas irem atrás de conhecer aquela história. Então eu lhes pergunto, por que o quarto filme da série Un Yolo, que é sáfico, que tem final feliz,
que tem protagonista declaradamente lésbica, inclusive isso é um ponto importante para a história, que tem melhor amiga lésbica, que tem mais sáficas ainda envolvidas. Por que esse filme não está sendo falado e espalhado? E nem adianta vir com o argumento de eu não vi porque tá na Netflix, eu não consumo Netflix, ou porque eu não tenho Netflix. Gente, estamos em 2025. Não me venha com ingenuidade de dizer que as pessoas não vão assistir aos filmes porque eles estão na Netflix e as pessoas não têm assinatura daquela plataforma e não vão poder assistir por causa disso. Seja por uma questão financeira ou seja por uma questão de gosto pessoal de não querer ter a plataforma. As pessoas, quando querem, procuram outros meios para assistirem as histórias que tanto querem assistir. Quantas sáficas não cresceram assistindo The L Word com uma resolução de 2 pixels? Então eu te pergunto de novo, por que o filme Um YOLO, O Amor Não Tem Cura não está sendo falado? Por que após um mês, praticamente 2 meses, depois de ter sido lançado, ele ainda não viralizou? Por que ele pelo menos não está sendo minimamente assistido e minimamente comentado como outras histórias já estariam sendo? Sinceramente, me doeu perceber que se as protagonistas fossem outras, esse filme já teria viralizado sim. E eu tô falando de dor genuína, gente. Aquela angústia no peito. Me dói observar que apenas protagonistas brancas, ou as que são embranquecidas por quem as consome, é que vão ganhar esse destaque e viralizar, que vão ser espalhadas e enaltecidas. E se você pensou aí, Alice, mas histórias tailandesas estão viralizando? E eu tô dizendo isso porque comentaram isso num vídeo meu, que eu fiz lá pro TikTok, mas daqui a pouco eu chego lá. Eu te recordo que tailandesas não são brancas. E foi justamente isso que eu quis dizer com protagonistas embranquecidas pelas pessoas que as consomem. Personagens amarelas, no caso, pessoas amarelas, né, não apenas as personagens, mas pessoas amarelas que têm a pele clara, elas são consideradas brancas por muitas pessoas, mas elas não são brancas. Elas são amarelas. E enxergar personagens e pessoas amarelas enquanto brancas é apagar a identidade racial delas. Assim como enxergar atrizes indígenas que têm a pele clara enquanto personagens brancas é também apagar a identidade racial dessas pessoas. Não embranqueçam pessoas não brancas de pele clara. E por que o meu reforço aqui de querer que o filme O Amor Não Tem Cura viralize? Porque além dele ser um filme levinho e gostoso de assistir, ser divertido, não ser do eixo norte-americano, que é o que as pessoas mais estão aí acostumadas a consumir, ter protagonismo sáfico e negro, além de um vasto elenco negro diverso, além de tudo isso, temos os acontecimentos de quando numa história audiovisual uma sáfica que não é lésbica quer ficar com o cara porque possivelmente ela pode se apaixonar por ele, brotam 500 sáficas enchendo o saco. Mas se uma sáfica negra, que nesse caso aqui é lésbica, é assumida lésbica, fala disso com orgulho, ela tá em destaque na história, não apenas enquanto uma secundária, melhor amiga da protagonista, não, ela é o centro aqui, ela é o destaque, ela protagoniza, ela fala sobre isso. Ainda assim, ela não é nem comentada pelas pessoas que estavam cobrando outras coisas de histórias que não tinham nada a ver com isso. Eu me pergunto, cadê as desqueridas que estavam criticando com carinho Kitty enquanto uma história sáfica falsa, um queerbaiting, dizendo que Kitty não seria sáfica porque Kitty pode possivelmente ficar com cara, sendo que sáficas podem sim se relacionar com homens, afinal nem toda sáfica é lésbica? Me pergunto, cadê essas sáficas exaltando uma história que tem protagonista sáfica, onde vai ter aqui um casal sáfico? Porque elas estavam cobrando que uma história que tem protagonista sáfica não estava ali formando um casal sáfico. Porque a história ter protagonista sáfica não necessariamente quer dizer que a história vai ter um casal sáfico, né? Porque nem toda sáfica é lésbica. Então, cadê essas pessoas falando sobre essa história? Cadê essas pessoas enaltecendo essa história que de fato tem um casal sáfico? Sendo que uma das protagonistas é lésbica. A outra é multi, não sabemos a sexualidade dela, mas entendemos que ela gosta de pessoas. Então assim, aqui nós temos um casal sáfico.
por que não estão falando dessa história que tem, de fato, um casal sáfico? Cadê as sáficas que estavam reclamando que gays têm histórias fofas como Heartstopper e Vermelho, Branco e Sangue Azul, mas as sáficas têm que se contentar com histórias tristes, densas, ruins e etc. Que tem que se contentar com cancelamentos. Aqui, gente, aqui não queria uma história do tipo Vermelho, Branco e Sangue Azul, que tem um casalzinho aquileano fofo. Aqui a gente tem uma história leve, divertida e adorável. Sáfica. Uma história com um casal sáfico fofo. Não estavam reclamando querendo? Cadê que estão assistindo? E você me viu aí fazer a correção, né? Que o casal, no caso de Vermelho, Branco e Sangue Azul, é aquileano, não é gay. A história não é gay porque o casal não é gay. Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? De falar sobre essa comparação de equivalência, de dizer que gay é equivalente a sáfico. Né? Porque já tem um vídeo aqui no canal inteirinho sobre isso, e eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Eu falei sobre esse assunto num vídeo do Setembro Bissexual que rolou aqui ano passado. Eu me pergunto, cadê essas sáficas? Cadê essas sáficas que cobraram tanto? Cadê? E não me venham com ai, a gente não está falando sobre porque a gente não gostou do filme. ou porque vocês esperavam mais. E eu digo para vocês não virem com essa, porque nem comentários assim falando mal tem, porque é aquela coisa, né? Quando as pessoas estão assistindo, que elas não gostam de algo, elas também vão compartilhar dizendo, ah, eu não gostei, ah, eu achei fraco. Teve gente que comentou que esperava mais, tal. Teve no meu vídeo, inclusive. Mas não é a mesma proporção que se acontece quando vai se falar de outras histórias. Não ter post falando mal também é um indicativo, porque é como se as pessoas nem estivessem assistindo. Aí depois de tudo isso, vocês não querem que eu veja um padrão de exaltação seletiva? Gente, O Amor Não Tem Cura é um filme com vários tipos de sáficas. Tem sáficas famosas, tem sáfica introvertida, que inclusive me identifiquei bastante. Tem sáfica trambiqueira, sáfica melhor amiga, que é apoiadora e que também é lar. É uma comédia romântica leve e gostosa com final feliz. Do jeito, inclusive, que nem toda história sáfica com protagonismo branco tem. Ou até que quando chega a ter, não é necessariamente sobre a relação das sáficas. Então tem leveza, é divertida, é fofinha e tem um final feliz. E vocês não estão falando dela. Até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, no começo de abril, esse filme foi falado pouquíssimas vezes. Se você pesquisar um YOLO, O Amor Não Tem Cura, ou só O Amor Não Tem Cura no TikTok Brasil, você vai encontrar 2 vídeos. Um meu e o de Lui Ponto. Inclusive, fiquei extremamente feliz quando o Lui fez o vídeo falando sobre esse filme, porque Lui é uma pessoa muito grande, né, nesse universo sáfico, quando se fala sobre filmes, tanto que as pessoas brincam que Lui é a Isabela Gostosa. Que Lui é a Isabela Boscov lésbica. Então, assim, eu gosto muito dos conteúdos que Lui traz em relação a isso. Então, falar sobre esse filme, sendo que ela é uma pessoa grande no universo sáfico, foi muito significativo pra mim, porque eu vi uma pessoa que eu gosto muito do trabalho, que eu gosto muito do conteúdo, falando muito de uma história, falando de uma história que foi muito importante pra mim assistir. Aí aqui no YouTube só tem também os mesmos vídeos que Lui fez e postou no TikTok e postou no Instagram, e que eu também fiz e postei no TikTok, aí eu fui e postei aqui no YouTube Shorts. No Twitter Brasil deu uma mexidinha um pouco maior, mas ainda assim nada muito expressivo. Quando a história foi lançada, e quando estava para ser lançada, 2 páginas de divulgação sáfica falaram sobre ela. A sáficas.com.br falou e o Lesbocine falou também. Uma das 2, eu acho que foi a sáficas.com.br, postou antes até da história ser lançada. Já tinha postado antes e quando chegou o dia do lançamento, postou novamente. O Lesbocine postou no dia em que a história foi lançada. Então aqui nós já temos 2 páginas grandes sáficas falando sobre isso. Isso é muito positivo. E além desses 2 posts, né, eu tinha visto no Twitter apenas eu falando sobre, e como eu falei a vocês que eu fui pesquisar, eu vi que uma outra pessoa estava falando sobre, perguntando, né, por que as sáficas não estão falando sobre esse filme e tal, e uma outra pessoa também falando. Então era
Eu, mais 2 pessoas e mais 2 páginas. Dali a alguns dias, Lui assistiu, aí postou no Twitter e postou nas outras redes. Depois desse post de Lui, algumas pessoas assistiram ao filme. E como é que eu sei que elas assistiram depois do post de Lui, por causa do post de Lui? Principalmente salientar isso. Foi por causa do post de Lui, principalmente. Por conta das datas em que aconteceram esses posts, das pessoas comentando sobre isso. Então, se Lui, que é muito grande e falou sobre esse filme, ainda assim não teve um impacto ainda tão gigantesco quanto eu esperava que houvesse, imagine só se ela não tivesse falado sobre isso, por exemplo. E os outros posts, quando a gente pesquisa sobre o nome do filme, é um fragmento da frase do nome do filme usado em outros contextos para outras coisas. Então eu venho aqui com esse vídeo, através desse vídeo, convidar as sáficas que me acompanham a assistirem esse filme. As sáficas que me acompanham na Twitch já foram assistir porque eu falei para elas lá antes. Sempre que eu assisto um filme legal, eu gosto de recomendar pro meu povo da Twitch. Então assim, quem já me acompanha na Twitch já tinha me visto falar sobre esse filme antes. E lá eu já tinha até comentado sobre isso, de gente, as pessoas não estão falando sobre esse filme. Inclusive, elas que me acompanham por lá não tinham ouvido falar do filme, justamente porque não teve essa movimentação que geralmente tem quando tem essas histórias novas. Então, por favor, assistam esse filme, deem uma chance a histórias com protagonistas sáficas negras. Uma história doce, adorável, fofinha, clichê. E eu falo isso principalmente se você que está me assistindo é uma sáfica negra. Porque a gente busca tanto se ver nas histórias e é muito triste que a gente só se veja em histórias que tenham uma roupagem racista, que seja uma coisa triste de acompanhar, que seja tenso de ver. Eu quero nos ver em histórias leves e agradáveis, em histórias adoráveis. E aqui eu pude me ver nessa história. Eu fiquei com carinha de bocó assistindo, porque é muito fofinha. Além de que eu me identifiquei muito com uma das protagonistas. Eu me vi nesse filme, eu precisava dele, e eu acredito que você também possa precisar. Mas claramente que esse filme não é apenas para nós, sáficas negras, é para todas as sáficas e para todas as pessoas que querem assistir uma história doce e adorável e se apaixonar no processo. Se você ama histórias clichê, você tem que assistir esse filme. Depois que você assistir, volta aqui e me conta o que foi que você achou dessa história. E se você já assistiu um Jolo, O Amor Não Tem Cura, conta aqui pra mim nos comentários como foi pra você ter assistido, se você gostou, qual das 4 histórias é a sua favorita. Pra mim, a favorita é O Amor Não Tem Cura mesmo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam conhecer esse filme. E muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!